A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Mais uma quinta-feira, onde nós vamos falar da oração. Nós já falamos sobre uma mulher chamada Ana, e gostaria de refletir novamente sobre ela. É claro que a palavra de Deus ela se renova, então, com um novo conteúdo. 1 Samuel capítulo 1, verso de 1 a 28, é a história da irmã Ana. Houve um homem de Ramataim, Zofim da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filha de Zufé, Afrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Agora vem a pergunta: por que Ana precisava fazer oração? Por causa do seguinte: primeiro, os valores espirituais estavam em ruínas naquela época. Eles estavam sendo abandonados. Ana viveu num período da história lá de Israel em que a nação era governada por líderes conhecidos como juízes. Então, antes de existirem os reis em Israel, os líderes eram chamados de juízes. Foi um período que durou 350 anos aproximadamente. 3 séculos inteiros, irmãos. Mas foi um período de decadência. Decadência espiritual, decadência política, moral e familiar. E é nesse contexto de crise em toda a nação que Ana vive. Portanto, na época dela, a religião estava desacreditada, a família estava desvalorizada. Não parece diferente dos nossos dias, não é verdade? Pois em meio a esta crise, Ana é levantada por Deus para orar. E ela ora por um filho que ainda não tinha, mas que esperançosamente havia de nascer. Isso nos mostra o seguinte: a crise que abala a família, que perturba a família, não deve ser motivo para nos deixar sem ação. Ao contrário, devemos nos animar e buscar a Deus. A crise deve nos fazer buscar a Deus mais ainda. A crise deve nos levar a buscar a Deus em oração por bênção para a nossa casa. Segundo ano, precisava orar porque os valores familiares estavam por um fio. Por um pouco, mesmo que a família não estava completamente desvalorizada. No verso 2 diz que Eucana tinha 2 mulheres. Esse era o marido de Ana. Olha, era um homem, naquela época podia ter mulheres. Isso já era contra os princípios de Deus. Quando nós olharmos na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, verso 24, nós já temos a revelação da vontade de Deus sobre isso. Deus falou: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á a sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Jesus repetiu isso nos ensinamentos que fez para a multidão em Marcos 10, 8. E acrescentou: o que Deus uniu, ninguém separe. Amados, portanto, a vontade de Deus é que o homem deixasse a casa do pai e da sua mãe e se unisse à sua mulher. E Deus não disse se unirá às suas mulheres, mas disse a sua mulher. Olha o que tem no 10º mandamento: não cobiçará a mulher do teu próximo. A poligamia estava naqueles dias como está nos dias de hoje. Nós sabemos que a lei de Deus não muda. Preste atenção: o fato desse homem, Eucana, ter 2 esposas, não significa que Deus aprova a poligamia. O casamento de uma pessoa com vários maridos ou várias esposas, isso é contra a lei de Deus. Então, embora Eucana fosse um homem que buscava a Deus, que frequentava a casa de Deus, que adorava a Deus, a casa dele vivia uma desordem. A casa dele estava dividida, a casa dele estava fora da vontade de Deus. Quando a família está em crise, irmãos, está sofrendo, está passando por algum momento mais difícil, mais do que nunca é necessário buscar a presença e as bênçãos de Deus em oração. Ana estava fazendo isso. O verso 10 do texto diz que nos mostra que Ana orou a Deus. A família não estava bem, ela estava se sentindo amargurada, estava com a alma perdida, ela chorava muito, angustiada, e ela foi então fazer oração. E aí nós vemos o terceiro motivo por que Ana precisava fazer a oração: a doença que ela sofria. O verso 2 diz que Penina tinha filhos e Ana não tinha. Penina, a outra mulher de Eucana, se a gente olhar no verso 5, vai ver que o Senhor deixou Ana estéril. O verso 6 também está escrito que o Senhor tinha deixado Ana estéril. Quando Deus impede uma mulher de ser mãe, Ele tem um propósito. Quando Deus provê a maternidade para uma mulher, Ele também tem um propósito. Mas na falta desse conhecimento, quantos homens e mulheres estão revoltados contra Deus? Para evitar isso, nós deveríamos conhecer o propósito de Deus, porque Deus não faz nada, nem permite acontecer nada sem que tenha um propósito. Ser estéril na época de Ana, isso era visto como uma espécie de castigo de Deus sobre a mulher e sobre a família. Acreditava-se que a esterilidade era castigo de Deus.
Dá para a gente imaginar como Ana se sentia diante do julgamento dos outros? Irmãos, é nesse contexto de dor e de tristeza que essa mulher chamada Ana vivia. E é nesse contexto que ela entende que precisava buscar a Deus em oração. Outro motivo por que Ana precisava orar era por causa da rivalidade de Penina. Veja o que o verso 6 nos diz. A sua rivalidade a provocava excessivamente para a irritar. Nesse versículo vemos qual é a palavra que te chama mais atenção. É a palavra provocava? É a palavra irritar? Ou seja, ou é a palavra excessivamente? Pois essa palavra excessivamente é a palavra mais forte deste verso. Você sabe o que isso significa? Você já foi provado excessivamente por alguém? Não é irritante, não é provocante, uma pessoa te irritando todo o tempo, exageradamente, propositalmente, injustamente. Penina provocava Ana excessivamente, quer dizer, Ana estava na dela, passando por todas as dificuldades, e Penina vinha e dava uma pisada. Voltava, cutucava, voltava, humilhava, ela fazia isso direto. Então Ana sofria a dor da esterilidade, mas tinha também essa dor da rivalidade. Meu Deus do céu, olha o problema da poligamia. A Bíblia mostra que Eucana foi consolar Ana. A Bíblia diz que Eucana vai corrigir a Penina, e que ele está de coração dividido. Eucana tem força para consolar, mas não tem autoridade para corrigir, coração dividido. E é nesta casa que Ana vive, e é nesse ambiente de provocação, de rivalidade, de irritação, que essa mulher Ana vive. Quando é que a Penina provocava Ana excessivamente? Era quando? Olha o verso 7 que diz. Ali mostra que quando Ana subia para a casa de Deus, o Senhor, a casa do Senhor para adorar. Ana era provocada excessivamente por Penina, quando ela se preparava para ir à casa de Deus. Imagina isso, você se arrumando para o culto da igreja e alguém te irrita. Você está com o coração disposto em buscar a Deus, mas na hora que você sai, alguém vai te irritando, vem te provocando, te humilhando, te tira do sério. A Bíblia não conta o que Penina falava para Ana, mas deveria ser mais ou menos o seguinte: Ana, você vai para a igreja mais do que eu, você tem fé mais do que eu, você ora mais do que eu. Mas olha aí, você está doente, eu não. Você é estéril, eu não. Você não tem filhos, eu tenho. Penina tirava sarro, caçoava. Ela devia dizer, olha, se orar funcionasse, você não estaria assim. O verso 8, veja o que acontece. Eucana diz à sua esposa, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Amados, olha o que Eucana diz. Ele quer consolar a esposa, mas dá uma alfinetada nela ao dizer, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ora, cada coisa no seu lugar, não é verdade? Marido é marido, filho é filho. Marido não substitui filho. Mas Eucana estava dizendo, Ana, desista de ser mãe. Meu Deus do céu. E olha, eu sou melhor do que 10 filhos. Olha o que o maluco fala. O maridão é esse, hein, irmão? A esposa do cara está sofrendo, está amargurada. E em vez de sentir melhor, ela se sente pior. Porque Eucana invisivelmente fala coisas que não pensa. Ana tinha mesmo era que orar. Agora tem uma última razão porque Ana precisava orar, que é a seguinte. O mau testemunho dos líderes religiosos da época. Olha o verso 3, diz que quando Eucana ia adorar, ia prestar culto ao Senhor. Sabe quem pregava? Hófni e Finéias, filhos de Eli. Eles é quem eram os sacerdotes. E sabe o que todo mundo fala deles? Eles não são de Deus, não. E com razão. Sobre eles a própria Bíblia conta o seguinte: os filhos de sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Que coisa! Ana estava orando e os líderes da igreja estavam na boca do povo. E mais além do falso testemunho de Hófni e Finéias, o próprio Eli fez uma acusação falsa contra Ana. Olha o verso 13. Ele notou que Ana mexia com a boca, mas não falava nada. Ela estava orando, mas ele julgou logo ela. Essa mulher está embriagada. E foi chamar a atenção de Ana. A chamada está no verso 14. Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Põe esse copo para lá. Pensa bem. Ana tinha todos os motivos para ficar desesperada. Em casa, vivia provocada excessivamente por Penina. O marido era sem noção. Quando Ana foi para a casa de Deus, ela está buscando um refrigério, uma palavra de encorajamento. O pastor vem com a acusação de que ela estava embriagada. Já imaginou isso? Podemos concluir então no dia de hoje. As circunstâncias difíceis da vida devem nos levar a fazer oração.
Aliás, os momentos mais difíceis da vida são os mais oportunos para a oração. Não é verdade que nós oramos mais por causa dos problemas do que por causa da bênção? É. Quando está tudo bem, a gente esquece de orar. Está tudo bem, a gente tira férias de Deus. Mas quando as coisas apertam, aí somos levados a orar. Como toda pessoa normal neste mundo. Você tem dito a Deus das suas dificuldades de vida? Talvez não tanto como a Diana. Mas você tem tido as suas dificuldades, não tem? Você tem feito oração? Você tem buscado a casa de Deus? Você tem orado? Ou vai esperar que as coisas apertem mais? Bom, essa é a palavra de hoje. O exemplo de Ana. Os pontos-chave porque Ana orava. E eu gostaria então de orar por você. Querido e amado Deus soberano, em nome de Jesus Cristo, graças te damos. Obrigado por essa palavra, que essa palavra possa nos fortalecer, que a gente não desista, que a gente aprenda a dialogar contigo através da oração, cada vez com mais constância, como diz na sua própria palavra, que a gente tem que orar sem cessar. Ajuda essa irmã, ajuda esse irmão, ajuda esse pai de família. Os lares, ó Pai, hoje estão sendo destruídos, mulheres sendo saco de pancada de homens, mulheres destruídas, famílias arrebentadas, falta de respeito, de carinho entre marido e mulher, mulheres debaixo de traições. É uma vergonha o que nós estamos vendo. Senhor, tenha compaixão de nós, misericórdia de todos nós, os pecadores. Entra com providência nessas causas, que essa palavra possa fortalecer a nossa fé para que possamos buscar com mais integridade o reino de Deus, se dedicar mais, orar mais, falar contigo muito mais e apresentar a Ti as nossas causas para a glória de Deus, e assim o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.